A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero fazer uma oração para você. Pai querido e Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. E nós pedimos neste momento que a Tua mão poderosa possa alcançar essa vida, na qual ela passa, Senhor, por grandes problemas na sua família, na sua casa. Mas cremos, Senhor, como os seus discípulos estavam ali dentro daquela casa. E agora, o que nós vamos fazer? O nosso Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E quando o Senhor entra naquela casa, diz: paz seja convosco. Deus dá paz ao seu coração, abençoa, dá vitória em nome de Jesus. Vamos ler o texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao versículo 14 da palavra do Senhor. O título: A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Eu quero me deter no versículo 2 da palavra do Senhor, parte A desse versículo: e me fez andar ao redor deles, e me fez andar ao redor deles. O tema: 7 lições ao redor dos ossos secos, Ezequiel.
No primeiro versículo da palavra do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Deus o coloca num vale cheio de ossos. E no versículo 2 diz que me fez andar ao redor deles. Note que Ezequiel não saiu do seu lugar, mas Deus o levou em espírito e o pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E o faz com que ele possa andar ao redor deles. Aqui nós encontramos 7 lições e o primeiro tópico era que quando o Senhor o faz andar ao redor deles, Deus estava mostrando para Ezequiel que o cenário era de impossibilidades. Terrível. Quando ele se depara com um vale cheio de ossos, e Deus fala para ele ainda que e me fez andar ao redor deles. Deus não deu escolha para Ezequiel. A Bíblia diz que me fez andar ao redor deles. Deus não falou para Ezequiel, Ezequiel, se você quiser andar, você pode andar. Porque Deus queria revelar algo profundo a Ezequiel. E quando Ezequiel começa a andar e me fez andar ao redor deles, Deus estava mostrando para Ezequiel o cenário era de impossibilidades terrível. Ezequiel começa, criou no seu coração a pensar: Senhor, realmente é terrível este lugar. Tem muito osso, Senhor, muitíssimo. E ele começa a andar pelo vale de ossos secos. Talvez você está de igual maneira. E Deus faz com que você veja as impossibilidades. É terrível o que você está passando no momento. A mesma situação Ezequiel estava vendo. O cenário era de impossibilidades. Estava cheio de ossos secos. Terrível. Pode ser que algo de terrível você presenciou. Mas Deus tem uma palavra para você. No livro de Salmos 76, versículo 7, da palavra do Senhor: Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se teirares? Deus fala em outras palavras para Ezequiel: Ezequiel, o que você está vendo de terrível, eu sou terrível, Ezequiel. Em outra passagem bíblica, em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 21, diz assim: Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus estará no meio de ti. Deus grande e terrível. Oh, aleluia. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, essa situação pode ser terrível, mas está aqui quem é terrível. Eu que sou terrível, Ezequiel. Eu sou grande e terrível, Ezequiel. Segundo tópico, Ezequiel começa a andar pelo vale dos ossos secos. Havia uma história amarga. Ali estava um povo na qual Deus tinha tirado do Egito. Deus fez grandes coisas por este povo. A Bíblia vai dizer que Deus abençoou tanto esse povo que ali no Egito, Deus tirou o povo ali com as 10 pragas do Egito.
Mais para frente nós vemos a trajetória de grandes conquistas através de Moisés, através de Josué e através dos juízes. Mas também esse povo aqui tem uma história amarga. O vale estava cheio de ossos secos. Talvez você está da mesma maneira, andando pelo vale de ossos secos. E você está como Ezequiel, vendo ali uma história amarga. As lutas que você enfrenta ou enfrentou, elas são amargas. E a amargura é difícil de conviver com ela. A história que Ezequiel vê é uma história amarga, uma história de grande sofrimento. Mas Deus quer mudar essa história. Porque na realidade no versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Quando vem sobre Ezequiel a mão do Senhor, é para mudar a história. Essa história amarga, ela vai ser mudada na sua vida. Deus começa a mostrar para Ezequiel: olha, Ezequiel, anda ao redor dos ossos secos. Ezequiel começa a andar. E Deus, essa história vai ser mudada. Ezequiel começa a andar pelo vale de ossos secos. Terceiro tópico, ele começa a ver soldados vencidos, sem possibilidades de lutar mais. Ele começa a andar, eu começo a pensar aqui em Ezequiel: Senhor, eu estou vendo soldados vencidos, sem possibilidade de lutar mais. Mas Deus fala a Ezequiel: Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza. E a pergunta de Deus é o seguinte, no versículo 3 da palavra do Senhor: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E que você está vendo, Ezequiel? Eu começo a pensar assim: Ezequiel começa a enxergar soldados vencidos sem possibilidade de lutar mais. E Deus fala para ele: Ezequiel, então profetiza. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Note que no versículo 2 da palavra do Senhor: eis que estavam muito numerosos sobre a face do vale. Muito numerosos. Era um grande exército que ali estava. Soldados vencidos, sem possibilidade de lutar mais. Ezequiel começa a falar com o Senhor: Senhor, eu estou vendo aqui os ossos. Esses soldados já foram valentes, Senhor. O Senhor usou o seu exército para grandes guerras, grandes batalhas, Senhor, enfrentaram, mas agora eu estou vendo os soldados vencidos, Senhor. Ossos secos, muito numerosos, Senhor. Soldados vencidos, Senhor, sem possibilidade de lutar mais. Mas Deus tem uma palavra para Ezequiel no versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Talvez você está da mesma maneira, se considerando vencido, um soldado vencido nessa situação, sem possibilidade de lutar mais. Mas Deus diz a Ezequiel: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Eu quero lembrar você a palavra que está em Êxodo, capítulo 15, que diz assim, fala sobre o título Cântico de Moisés. Então cantou Moisés aos filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. No versículo 3 da palavra do Senhor diz assim, o Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Deus estava dizendo a Ezequiel, eu sou um homem de guerra e Javé é o meu nome, Ezequiel. Você não pode desistir, Ezequiel. Javé é o meu nome. Eu sou um homem de guerra, Ezequiel. Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel. Eu sou dominador de tudo, Ezequiel. Quarto tópico. Ezequiel continua andando pelo vale de ossos secos. Senhor, há muita coisa para arrumar. Mas no versículo 5 diz assim, assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eu porei nervo sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei nele pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele começa a andar e vê muitos ossos espalhados. A sua caminhada não está diferente, né? Você começa a andar pelo vale de ossos secos e vê muita coisa para arrumar, muita coisa espalhada. Mas Deus tem uma palavra para você, que você começa a pensar, Senhor, minha vida está de ponta cabeça, Senhor. Não vejo mais solução. Mas Deus fala na sua palavra, assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. No versículo 7, Deus fala para Ezequiel profetizar, então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu osso. Deus estava falando para Ezequiel, vou colocar tudo no devido lugar, Ezequiel. Vai se juntar tudo isso, cada osso no seu osso. A perna vai voltar onde tem que estar, o braço vai voltar aonde é o seu lugar. Tudo vai ficar certo. Oh, aleluia! E você no seu coração está da mesma maneira, Senhor, há muita coisa para arrumar. Mas eu quero lembrar você que você está falando para um Deus de milagres. Aleluia! Quinto tópico. Ninguém passava por ali devido a tamanha tristeza de perca. Ezequiel não viu mais ninguém porque ali tinha um vale cheio de ossos secos. Havia ali uma tamanha tristeza de perca. Você talvez perdeu alguma coisa. É uma tristeza de perca por isso. Mas Deus lembra a Ezequiel, profetiza Ezequiel. E ele profetizou como lhe deu ordem. No versículo
8 da palavra do Senhor diz assim: olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. O que você tem profetizado na sua vida? Porque ele fala: profetizei como me deu ordem. Ninguém passava por ali devido a tamanha tristeza de perca. Não tinha ninguém ali. Deus estava falando para Ezequiel: Ezequiel, não vai ter ninguém nesse cenário, Ezequiel. Sabe, às vezes ninguém passa tão perto de você, porque a vida que você leva é uma vida muito triste. Mas a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. No livro de Salmos 18, versículo 2, diz assim: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Deus se apresenta a Ezequiel. Ezequiel, eu sou a tua salvação, Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor. Sexto ponto. Trouxe um grande peso no coração de Ezequiel. Ezequiel começa a andar pelo vale dos ossos secos. Ele começa a olhar e trouxe um grande peso no coração de Ezequiel. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vento que vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus quer tirar o peso que está no seu coração. A Bíblia diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Em outras palavras, Deus fala para Ezequiel: esse peso que está no coração, Ezequiel, eu vou tirar, Ezequiel. Eu vou tirar esse peso do coração, Ezequiel. No livro de Salmos, versículo 42, 11, da palavra do Senhor diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, esse peso você não vai ter mais no coração. O meu povo não vai ficar assim. Por que te perturbas dentro de mim? O salmista tinha um peso dentro do coração. Mas ele fala logo em seguida: espere em Deus, pois ainda o louvarei, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Sétimo tópico. Ezequiel começa a andar pelo vale dos ossos secos. Deus mostra a Ezequiel que ele pode mudar tudo. No versículo 11 diz assim: então me disse o filho do homem: estes ossos são toda a casa de Israel. E que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberás que eu sou o Senhor. Versículo 13. Quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Eu vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Este é o versículo 14 da palavra do Senhor.
Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, essa situação de ossos secos vai mudar, Ezequiel. E sabereis que eu sou o Senhor. Essa situação que você está vivendo vai mudar. Não importa o sofrimento que você está passando, Deus é contigo. No livro de Salmos 103, versículo do 8 a 12, diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Versículo 13, eu continuo ainda: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Oh, aleluia! Deus muda a situação. Ezequiel profetiza e Deus é misericordioso e piedoso. Oh, aleluia! Ah, Ezequiel, como um pai se compadece do seu filho. Ah, Ezequiel, eu posso mudar tudo isso, Ezequiel, e vou mudar. Oh, aleluia! Deus pode mudar a tua situação. Então, o que fazer? A pergunta? Profetiza, ó filho do homem, profetiza. E a pergunta de Deus: poderão reviver estes ossos? E a tua? Ezequiel respondeu: tu sabes, Senhor. O tema: 7 lições ao redor dos ossos secos. Ezequiel. Versículo 2, eu vou repetir. E me fez andar ao redor deles. Ezequiel 37. A visão de um vale de ossos secos. Que Deus abençoe o seu coração em o nome de Jesus.